Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para concluirmos o capítulo 11, cujo título é Como Aumentar a Unção. E nós hoje vamos concluir, e o subtítulo é O Manto de Smith Wigglesworth. Frequentemente, quando algum grande obreiro de Deus, homem ou mulher, sai do cenário, assim como foi o caso de Elias, ouvimos os pregadores dizer: quem sabe sobre quem cairá o seu manto? Todos nós temos ouvido semelhantemente comentário, mas não é por termos ouvido dizer e repetir tais palavras que devemos considerá-las certas. Uma coisa não fica sendo verdadeira simplesmente porque pensávamos que o era. Quero que você perceba neste assunto algo que ameaça impedi-lo de receber as bênçãos que Deus deseja que você possua. Em 1947, peguei na mão uma revista religiosa e li que Smith partira para ficar com o Senhor aos 87 anos de idade. Senti uma grande perda. Lembro-me que entrei na minha igreja e fiquei prostrado no altar, mesa da frente. Não conheci o homem pessoalmente, mas tinha lido constantemente a respeito dele, ao ponto de literalmente desgastar os livros dele até que algo da parte dele pegara em mim. Sentimos um vazio, um vácuo, quando parte um homem daquela qualidade. Um homem que ressuscitou dentre os mortos 23 pessoas durante o seu ministério. As pessoas perguntavam: sobre quem mesmo cairá o manto dele? Na minha ignorância, eu também pensava que o manto é a unção e que cairá por acaso sobre alguém. Mas a verdade não é essa. O manto simboliza a unção. Além disso, não fica decretado que o manto cairá sobre algum indivíduo específico e não cai mesmo. Nem sequer é assim que o manto chega a nós. Como, pois, Eliseu recebeu o manto de Elias e uma porção dobrada da unção do profeta? Segui Elias bem de perto, conforme já notamos. Recebemos a mesma unção mediante a associação, o ambiente e a influência. Sem dúvida, seremos guiados pelo Senhor para seguirmos certos ministérios, mas há certas coisas a respeito das quais os pastores devem ser precavidos. Estou no meu 49º ano de ministério. A gente acaba descobrindo algumas coisas em 49 anos. Se você vai seguir alguém, verifique se ele está seguindo o Senhor. Se ele fica um pouco por fora, só um pouquinho, não siga aquilo. Aprenda dele a fé, mas não o siga demasiadamente de perto. Lembre-se destas 3 coisas. Primeiro, tenha a vocação de Deus na sua vida. Segundo, siga o Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja, ficando muitíssimo perto dele. Terceiro, se você quiser ter o mesmo tipo de ministério que outra pessoa tem, siga bem de perto aquele ministério. Se você tem no coração o desejo desse ministério, usualmente é porque Deus colocou ali esse desejo. Mas aquele manto não cairá sobre você automaticamente como cerejas maduras de uma árvore. Nos tempos da organização, a Voz da Cura, que teve seu apogeu durante o grande reavivamento de cura divina, fiquei observando alguns desses ministérios. Deus me enviou a alguns pastores a fim de lhe dizer que não deveriam fazer certas coisas, mas foram adiante e as fizeram mesmo. Começaram a seguir certa pessoa e depois essa pessoa ficou fora da vontade de Deus e vi os seguidores errar da mesma maneira. Vi que assim aconteceu com vários obreiros. Alguns deles morreram com exatamente a mesma idade em que morreu o homem que estava seguindo. Isso porque os seguiam demasiadamente de perto. Você poderia aprender alguma coisa daquilo que lhes aconteceu. O caso é semelhante àquilo que ouvi de papai Nelson dizer. Ele era fundador da Faculdade de Teologia das Assembleias de Deus do Sudoeste. Estava falando assim na primavera, antes de voltar ao lar para entrar com o Senhor. Abre parênteses. Morreu no outono de 1946, aos 74 anos de idade. Fecha parênteses. Papai Nelson estava falando a respeito de John Alexander, um pastor congregacional que tinha um ministério de cura divina muito tempo antes de todos nós.
Ele recebeu uma revelação de cura divina, tendo por base Atos 10:38, enquanto estava pastoreando lá na Austrália. Posteriormente, foi aos Estados Unidos e fixou-se residência em Chicago. Fundou Zion, estado de Illinois, como cidade cristã. Gordon Lindsay nasceu ali. Ele impôs as mãos sobre Gordon quando este ainda era neném. O irmão Lindsay, que foi o líder da Voz da Cura Divina e que fundou Cristo para as Nações, obteve alguns exemplares da publicação de Dower, Páginas sobre Cura, e publicou alguns dos seus sermões. O irmão Lindsay também escreveu a biografia notável de Dower e de Alexander. O incidente que Papai Nelson relatou a respeito forçosamente aconteceu antes de 1907, pois foi em 1907 que Dower morreu aos 60 anos de idade. Papai Nelson ainda era um pastor batista na ocasião de contar a história. Abre parêntese. Ele mesmo não recebeu o batismo no Espírito Santo, a não ser em 1921, quando então entrou no Ministério da Cura. Fecha parêntese. Papai Nelson disse que Dower viu ele na presença de 6 de nós, ministros denominacionais, e de 5 médicos. Os médicos tinham trazido uma mulher que tinha um tumor maligno no lado do rosto. Parecia uma berinjela gigante, arroxeada, azulada, e crescia dentro da boca e cobria a totalidade da face. Era quase do tamanho da sua cabeça. Os médicos não poderiam aplicar nenhum tratamento, porque era grande demais. Naqueles dias, o remédio que tinha aplicado era venenoso e a mulher poderia ter absorvido uma quantidade demasiada de veneno. Dower, na presença dos seus 6 ministros denominacionais e dos 5 médicos, agarra aquele tumor maligno e diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, arrancá-lo do rosto dela. Os médicos examinaram imediatamente o rosto dela e disseram: é pele de neném, é pele que acaba de nascer na totalidade do rosto dela. Depois, Papai Nelson acrescentou: podemos seguir o exemplo de fé dele no que ele nos deu, mas não devemos seguir a sua doutrina. Nos seus anos finais, Dower tinha ficado fora da vontade de Deus. Alguns perguntarão: é possível estar errado na doutrina e forte na fé? Certamente. Assim temos visto nas vidas de Dower e de outras pessoas. É necessário conscientizar-se que uma pessoa pode estar certa no coração e errada na cabeça. É por isso que devemos tomar cuidado no tocante a quem seguimos, especialmente no ministério. Um jovem que segue bem de perto um outro homem cometerá os mesmos enganos nos quais se enveredou o homem mais velho. Que aprenda alguma coisa da parte dele, se puder, mas conforme disse Papai Nelson. Podemos seguir seu exemplo de fé, mas não devemos seguir sua doutrina. Mais de uma vez, vi pessoas em ministérios maravilhosos e legítimos ficarem fora dos trilhos. E vi a mesma coisa acontecer no cargo pastoral. Sabe-se, é lógico que há aqueles que sempre cometeram algum... É lógico que há aquele que sempre comentam alguém que fracassou. Gosto de seguir quem não fracassou. Louvado seja Deus. Alguém sabendo que cremos na cura divina vai dizer: ora, o irmão fulano tinha um ministério de cura e ele morreu jovem, e depois o irmão Beltrano morreu também. Sempre respondo: não sei por que morreu, não é esse o meu problema, nem é da minha conta. Não sou seu senhor e chefe, o assunto é com ele e o Senhor. Não estou seguindo a ele, afinal de contas, estou seguindo o Senhor. Se, porém, eu quisesse seguir o exemplo de alguém, escolheria o de Smith. Viveu a totalidade dos seus dias, louvado seja Deus, e morreu sem enfermidade aos 87 anos de idade. Outro exemplo excelente foi um pastor que era batista até ser batizado no Espírito Santo, falar em outras línguas e pregar a cura divina. Tinha ouvido vários boatos a respeito da morte dele, mas depois visitei a filha dele, que estava realizando campanhas de reavivamento no estado onde morava. Acabei descobrindo que quando esse cavalheiro tinha 93 anos, avisou certa manhã, durante o café da manhã:
já está na hora de eu voltar para casa. A filha e a esposa, que era bastante mais jovem do que ele, tirou a conclusão que, de certo, ele havia estado ficando senil e que não sabia que já estava em casa. A filha dele me contou: mamãe e eu acabamos de lavar a louça e entramos na sala. Ele estava sentado ali na cadeira e disse: avisei a todos vocês que vou para casa hoje. Ali está Jesus. Adeus. Sentado ali na cadeira de balanço, levantou o voo. Creio que eu seguirei de perto. Aleluia. Lembrei-me daquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Seguir o exemplo das pessoas é muito bom, mas somente se elas estão seguindo a Cristo bem de perto. E aqui concluímos o capítulo 11. Até o próximo, em o nome de Jesus.